Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre procedimentos. Procedimentos também são conhecidos como funções, tá? Então se vocês ouvirem a palavra função é a mesma coisa que procedimento. No RoboMind eles chamam de procedimentos, tá? Então o que é um procedimento ou uma função? São pedaços de código que podem ser reutilizados ao longo do código. Então a gente utiliza funções e procedimentos quando a gente precisa usar um conjunto de comandos mais de uma vez ao longo do nosso script, ao longo do nosso programa. Então, a sintaxe, né, como é que a gente escreve um procedimento? A gente tem que escrever a palavra procedimento, dar um espaço, a gente vai dar um nome para o nosso procedimento, entre parênteses a gente pode colocar algum parâmetro, que a gente vai entender mais para frente o que é, ou não, pode não ter parâmetros, só os parênteses, né, e as chaves e os comandos que a gente quer. E aí depois, no nosso código, depois que a gente escrever um procedimento, a gente simplesmente escrevendo o nome desse procedimento, no meio do nosso código, a gente vai estar executando esses comandos aqui. Então vamos dar uma olhada no procedimento para desenhar um quadrado. Então a gente escreveu a palavra procedimento, deu um nome para esse procedimento, que a gente está chamando de quadrado, e não colocou nenhum parâmetro entre parênteses. Aí abrimos chaves e colocamos os comandos que a gente quer, que são os comandos para desenhar um quadrado, né? A gente começa a pintar, repete 4 vezes andar para frente e virar para a direita. No caso aqui a gente vai estar fazendo um quadrado com 3 por 3, né? Andando 2, virando à direita, andando 2, vai ficar um quadrado de 3 por 3. E depois a gente para de pintar. E se a gente quiser usar isso no nosso código, a gente escreve o nome do nosso procedimento e parênteses com os parâmetros. No caso, como não tem um parâmetro, parênteses vazio. Então a gente pode chamar um procedimento e usar outros comandos, depois chamar outro procedimento de novo. Então a gente está reaproveitando esse código aqui, esses comandos aqui. Esses comandos todos a gente chamou de quadrado. Então é isso que a gente está fazendo. E aí quando a gente escrever quadrado, a gente vai estar executando todos aqueles comandos. Então, se no nosso código a gente escrever quadrado, andar leste, virar esquerda, quadrado de novo, na realidade esse quadrado são esses comandos que estão no nosso procedimento. Então, essa linha aqui vai ser substituída por todas essas linhas aqui, por todos esses comandos, assim como essa daqui. Então, na realidade, o nosso código vai ser isso, né, que é isso aqui, mais o andar leste, virar à esquerda, que estava aqui, mais isso aqui de novo. Então, com essas 4 linhas aqui, na realidade a gente está rodando todo esse código aqui. Então, vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhada aqui, como é que ficaria, né? Então, eu posso escrever um procedimento, chamar ele de quadrado, e não vou passar nenhum parâmetro para ele, eu vou deixar vazio os parênteses. Abro chaves, e aí eu escrevo os comandos que eu quero. Então, eu não vou nem desenhar um quadrado agora, eu quero só mostrar para vocês que andar frente, 3, por exemplo, virar direita e andar frente mais 3, virar esquerda. Então, eu criei um procedimento aqui que eu dei um nome para ele, eu dei um nome de quadrado, mas eu posso dar qualquer nome para ele, posso dar o meu nome, Gabriel, por exemplo. E se eu rodar só isso, nada vai acontecer. Não deu nenhum erro, mas o robô também não fez nada. Porque aqui eu estou só declarando esse procedimento, eu estou só criando o procedimento chamado Gabriel e salvando esses comandos dentro do procedimento Gabriel no meu programa. Para que eu use ele, eu preciso chamar ele, eu chamo ele pelo nome. Então eu coloco aqui o nome do meu procedimento e os parênteses. Então agora sim, se eu der um play, ele vai executar os comandos do procedimento Gabriel. E se eu escrever Gabriel de novo, ele vai executar 2 vezes. Então, 1 vez e 2 vezes.
E eu posso escrever outros códigos aqui no meio. Então, fez o primeiro, andou leste, e aí fez o segundo procedimento aqui. Eu posso mandar repetir esse procedimento, então quero repetir 3 vezes. Procedimento Gabriel. Então ele vai fazer 3 vezes esse código. Exatamente, eu fazer isso daqui é exatamente a mesma coisa do que eu fazer isso daqui. Quando eu chamo aqui o procedimento de nome Gabriel, o programa vai procurar onde tem um procedimento chamado Gabriel e ver quais são os comandos que estão dentro dele e executar esses comandos. Então, assim como uma variável armazena um valor e a gente pode usar ela mais para frente, um procedimento armazena um conjunto de comandos, uma sequência de comandos que a gente pode reutilizar ao longo do nosso código. Então, no exemplo do quadrado, vou criar um procedimento chamado quadrado, que eu quero andar para frente e virar à direita, mas eu quero pintar o quadrado no chão, então eu tenho que colocar o comando pintar branco e parar de pintar. Então vamos ver como é que fica. Eu só criei o procedimento, eu não chamei ele, né? Então o robô não fez nada. Eu só criei o procedimento. Agora eu vou chamar ele. Então quando eu escrever quadrado, vai executar isso daqui. Opa, faltou a gente colocar o repetir aqui, né? Repetir. Deixa eu ajeitar. Então a gente quer repetir 4 vezes esses comandos aqui. Sem o repetir, ele só fez um lado, né? Então vamos dar um play. Ok. E aí eu poderia, depois de ter feito esse quadrado, mandar ele andar para o leste 7 casas, andar para o norte 2 casas e chamar o procedimento de novo. Então ele vai fazer um quadrado, vai andar o que eu mandei aqui e vai fazer um outro quadrado. Aí poderia pedir para ele andar para outra posição. E fazer um outro quadrado. Então o importante é que cada vez que aparecer quadrado no meu código, ele vai estar executando esses comandos aqui. E não faz diferença a gente colocar o procedimento para o final ou antes. A variável faz diferença. Variável a gente primeiro declara ela e depois a gente pode usar. E se a gente mudar ela, só vai valer dali para frente. O procedimento a gente pode colocar ele em qualquer lugar do nosso código. Geralmente a gente coloca os procedimentos todos para o final, tá? Então, eu mudei a ordem, mas de todo jeito ele está executando. Bom, e a gente viu lá na declaração, na sintaxe, né, de como declarar um procedimento, que a gente tinha procedimento, nome e parâmetro aqui. Então agora a gente usou um exemplo sem nenhum parâmetro, né? Estava vazio aqui, os parênteses não tinha nada dentro. Mas a gente pode colocar um parâmetro dentro. Um parâmetro é como uma variável que a gente vai usar ela só aqui dentro do procedimento. Então, agora ao invés de eu colocar um tamanho fixo aqui no andar frente, eu vou colocar o parâmetro lado que está aqui. Então, eu coloco o nome do procedimento, quadrado, coloco o nome do parâmetro, e aí eu posso usar esse parâmetro aqui dentro. E aí, quando eu for usar, quando eu for chamar esse procedimento, eu coloco entre parênteses aquilo que eu quero, o valor que eu quero que substitua o parâmetro lado. Então, se eu escrever
quadrado 3, aonde tiver lado, aqui vai virar 3. Então eu posso escrever quadrado 3, ele vai desenhar um quadrado aqui de 4 por 4. Aí eu mandei andar para o leste, virar para a esquerda e mandei quadrado 5. Agora ele desenhou um quadrado de 6 por 6, porque quadrado 5, ele vai estar usando esse 5 aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso procedimento. A gente declara o parâmetro agora, e ao invés do tamanho, a gente usa esse parâmetro, como se fosse uma variável. E daí agora a gente coloca aquilo que a gente quer aqui. Então primeiro vamos fazer um quadrado de tamanho 1, depois um quadrado de tamanho 3, depois um de tamanho 4. Vamos dar uma olhada se cabe. Então olha que legal, agora só com um procedimento criado, quando eu chamo ele, eu consigo fazer quadrados de tamanho diferentes passando este parâmetro. E também é possível a gente ter mais de um parâmetro. Então é só a gente separar por vírgula. Então também a gente vai ser igual, procedimento, a palavra procedimento, espaço, o nome do nosso procedimento, e entre parênteses a gente coloca os parâmetros. E separa por vírgula, já que é mais de um. E depois a gente usa isso dentro do nosso procedimento, nos comandos, tá? Então, se eu quiser fazer um procedimento para desenhar um retângulo, então um retângulo tem largura e altura diferente, diferentemente de um quadrado, que a largura e a altura é igual, né? E aí o que eu estou fazendo? Pintar de branco, repetir 2 vezes, né? Porque agora eu não posso repetir 4 vezes, porque eu tenho que fazer 2 lados, já que eles são diferentes. Então andar frente na altura, virar à direita, andar frente na largura e virar à direita. E aí repete isso. Depois para de pintar. E agora para eu chamar esse procedimento, eu chamo o nome dele, e como ele recebe 2 parâmetros, eu tenho que colocar 2 números separados por vírgula. Então se eu chamar retângulo 2 e 3, o 2 vai ser largura e o 3 vai ser altura. Então o 2 vai substituir aqui a palavra largura. E o 3, que é altura, vai substituir aqui a palavra altura. Então vai fazer 3 na altura, 1, 2 na largura. 3 na altura, 1, 2 na largura. Depois aqui, se eu passar 3 e 5, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 na altura. Né? 5 é a altura que está sendo usada aqui. E depois o 3 é a largura que está sendo usada aqui. Então, vamos alterar aqui o nosso procedimento. Vamos chamar de retângulo. E vamos chamar os parâmetros de altura e largura. Deixa eu só tirar esse pintar branco. Vamos deixar ele fora aqui, do repetir, que não tem necessidade dele estar dentro. Parar pintar também. E aí, para a gente desenhar o retângulo, então a gente vai estar virado para o norte. Então o primeiro andar frente é a nossa altura. Aí vai virar à direita e vai andar para frente, que é a nossa largura. Então esse aqui é o procedimento retângulo que a gente criou. A gente poderia chamar ele de hatch, de retângulo, de hatch 1, qualquer coisa. O nome é a gente que dá. Não dá para colocar caractere especial, acento, mas número e letra é tranquilo. Aqui no RoboMind é tranquilo. E daí aqui a gente vai chamar o nosso procedimento, hatch1, e o hatch1 recebe 2 parâmetros, que é altura e largura. E aí a gente tem que colocar isso, separado por vírgula. Então 2 e 3 vai fazer um retângulo de 2 por 3. Aí, ao invés de repetir 4 vezes, é 2 só agora, né, no retângulo. Beleza. Se eu mudar aqui, é um retângulo de 3 por 2.
Eu posso até fazer um quadrado se eu colocar igual, né? Se eu colocar altura igual a largura, é um quadrado, né? E a mesma coisa, eu posso andar e chamar de novo o ret1, passar um novo parâmetro para ele. A gente andou para o leste e ficou virado para cá, então a gente tem que virar para a esquerda para ficar virado para o norte, que ele bateu aqui. Então beleza, e a gente poderia ir usando aqui ret1 várias vezes. Então veja que escrevendo apenas uma vez o procedimento, a gente pode usar várias vezes esse código, esse pedaço de código aqui, ao longo do nosso programa todo, né? Só escrevendo uma linha aqui. Então, isso é muito útil na programação, tá?